eu quero acrescentar a essa sua fala uma percepção que eu tive a partir da fala do Daniel. Ele colocou uma frase assim: existem causas que transcendem as escolhas pessoais da fé. E eu queria acrescentar essa fala, né, que você falou, será que é a mesma luta? Né? Acho que essa é a sua questão, né? Será que realmente, de uma forma geral, assim, os evangélicos entendem essa causa para o qual lutar? Então, essa causa que transcende, né, as escolhas pessoais de fé, essa causa é a causa do cristão, vamos dizer assim, né, generalizando a figura do cristão. Ou seja, qual é a maior causa do cristão? Qual é a causa que o cristão deve lutar? Que luta é essa? É uma? São várias? Qual é a causa? Então, eu queria que os pastores pudessem responder aqui para a gente. Eu acho que a gente tem um problema essencial no cumprimento da nossa missão. Na verdade, eu acho que a gente tem dois. E eu não sei se a resposta passa por aí. O primeiro é que a gente confunde evangelização e evangelismo com proselitismo, né? Então, o que o Felipe estava falando, o que você falou, o sujeito precisa ser recuperado, o sujeito precisa ser liberto de vícios, mas a gente está achando que a gente vai fazer isso com culto, quando na verdade o sujeito não está precisando de culto, ele está precisando de outras coisas, né? Ou o sujeito precisa de uma assistência, e Jesus inclusive tratou disso, o Tiago, o irmão de Jesus também, né? E a gente está tratando com oração o sujeito que precisa de pão. Então, em algum momento a gente confundiu evangelização e evangelismo com proselitismo, porque a gente passou a acreditar, eu tenho a impressão de que a nossa missão passa por trazer para o nosso grupo quem não faz parte ainda do nosso grupo. E aí eu acho que isso leva a gente para uma outra questão, que é a compreensão que a gente tem do que é o evangelho, do que significa evangelização. Porque é claro que a nossa missão é anunciar que o evangelho chegou. Só que para a gente o evangelho é a notícia de que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Só que é engraçado porque o evangelho já era pregado antes de Jesus morrer e ressuscitar. Eu acho que é Marcos, que no comecinho do evangelho fala que Jesus ia por toda parte, anunciando a chegada do reino e proclamando o evangelho. Eu fico pensando, se o evangelho dizer que Jesus viveu, morreu e ressuscitou, como é que Jesus está pregando o evangelho antes dele ter morrido e ressuscitado? Porque parece que a compreensão que Jesus tinha do evangelho é que o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é o anúncio de que o reino da bondade chegou para se estabelecer, o reino do bem chegou. Há uma outra forma de viver, há um outro governo. E é claro que, como a gente está num período pós-Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus passam a ser, para a gente agora, e a partir dos apóstolos, o ápice dessa mensagem. O reino do bem chegou sim, tanto é que o seu rei veio, viveu, morreu e venceu a morte. Só que a gente pegou esse finalzinho e falou, olha só, Jesus morreu, ressuscitou, e aí? É isso que você quer? Vai mudar a sua vida. Só que a gente esqueceu que tem todo um outro pedaço que é essencial e que é elementar, que é a gente anunciar isso não apenas, como o Felipe falou, através da verbalização dessa verdade, mas através da encarnação dessa verdade, fazendo bem ao próximo, nos engajando em causas que não são necessariamente nossas. Então, eu acho que se a gente recuperar a leitura dessa missão essencial nossa, que é anunciar a chegada do reino do bem, e se a gente entender que há uma diferença entre você cumprir a sua missão e você trazer alguém para o seu grupo de igual, eu acho que fica mais fácil a gente abraçar causas que inclusive estão para além, porque foi isso que Jesus sempre fez. Jesus está o tempo todo desconstruindo muros que a sua religião levantou, porque ele entendeu. Ele veio para dizer, esse reino veio para ficar. E aí os discípulos foram descobrindo, ele é o rei desse reino, ele veio para governar. Mas eu acho que a gente pegou um pedaço da mensagem que é fundamental, é essencial, mas que tem toda uma base que dá sustentação, inclusive, a esse discurso, né? Então, se a gente entendesse isso, que a gente está aqui para cumprir essa missão de anunciar o Evangelho como Jesus anunciava, eu acho que isso facilita o nosso trabalho, né? Felipe.
Eu concordo, a causa do Evangelho é o reino de Deus e a causa da igreja é a doutrina, eu acho. Então, eu acho que se se o assunto sexualidade é um ponto saliente na nossa doutrina, a gente luta por isso. Se o assunto aborto é um ponto saliente na nossa doutrina, a gente luta por isso. A luta, ou as lutas que os evangélicos assumiram recentemente no Brasil, todas elas estão diretamente associadas a alguma doutrina crítica da igreja. Eu sonho com o dia em que a igreja vai poder discutir aborto fora dos sensos comuns que a igreja inventou sobre aborto. Então, eu acho que, pelo menos não dos lugares onde eu falo, eu não acho que dá para discutir aborto, por exemplo, porque a gente começa a discutir aborto e o que a gente acessa de experiência para iluminar essa discussão, na maioria das vezes, são construções preconceituosas da igreja. Na maioria das vezes. Então, se a gente olhar para as causas da igreja evangélica recentemente no Brasil, eu não sei se são as mesmas causas do evangelho. Sinceramente, eu não sei. Eu também tenho a expectativa de que um dia a gente possa conversar sobre descriminalização das drogas sem ser chamado de maconheiro. Entendeu? Eu não vou ouvir esse papo seu de maconheiro. Não vou discutir a descriminalização das drogas. Então, porque a gente acessa, na minha opinião, assim, e na experiência também, a gente acessa uma reserva de preconceitos que absolutamente não tem afinidade com o Evangelho para julgar causas sociais críticas. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. A causa do Evangelho é o reino de Deus. E o reino de Deus, pelo menos nos testemunhos de Jesus no Novo Testamento, o reino de Deus tem uma abordagem sobre economia que a gente desconhece. Então a gente não entra em causas dessa complexidade, porque a gente não sabe o que o reino de Deus tem para apresentar sobre economia, por exemplo, nos termos do jubileu e nos tempos da graça, que são experiências de solidariedade, de comunhão e de igualdade que Jesus Cristo atualizou, Atos atualizou, e o que, segundo os Coríntios, fala sobre dinheiro é uma atualização dessa economia, mas a gente desconhece isso. A gente conhece sexo antes do casamento é pecado, droga é pecado e álcool é pecado. A gente não conhece o que o reino de Deus fala sobre economia, sobre solidariedade. A gente sabe o que é política para eleger o que o pastor mandou eleger. Ou, por exemplo, a Igreja Católica de Niterói fez um movimento, assim, uma mobilização extraordinária e obrigatória para que os membros das suas paróquias votassem no Aécio. O que é política? O que o padre Mor disse que é fazer política. Porque a gente desconhece o que a causa de Jesus Cristo, que é o reino de Deus, tem a ensinar sobre isso. Tem a ensinar sobre a organização popular. A gente não sabe o que o reino de Deus fala sobre isso. Então, praticamente, assim, e para concluir, a gente tem que descobrir, redescobrir a experiência fundamental do Evangelho, que é a presença histórica do reino de Deus. Isso era o conteúdo da mensagem de Jesus, isso era a experiência vivencial de Jesus Cristo. Fazer o reino de Deus atual, experiencial. Colocar o reino de Deus na boca das pessoas. Alimentar as pessoas com o reino de Deus. As tradições da igreja perdeu esse Cristo no seu lugar vivencial. Fez teologia, como o pastor Guanais falou aqui, mais sobre morte e ressurreição do Cristo, e não conhece a vida de Jesus. A gente não conhece a vida de Jesus. Os apelos dominicais que a gente faz são para que a pessoa acesse, assim, subjetivamente, o ressuscitado. Mas a gente não conhece o Cristo que fez oposição criativa
ao jeito como aquela sociedade se organizava. A gente não sabe desse Jesus. Na minha tradição, se um jovem for devoto à igreja, por exemplo, ele vai participar de uma formação bíblica, assim, chata. Ele vai lá e, durante um ano, ele vai ouvir a história de Davi, de Sansão, de Neemias, de Esther. E não há uma ponte de significado entre o que o texto diz e entre o mundo que eu estou vivendo. E, na minha opinião, também, do lugar onde falo, de onde vivo, não há interesse disso. Porque o cara que se arrisca a perguntar, vem cá, que tipo de relação, assim, prática há na vida do Cristo, ou na vida de Jesus e o sistema romano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cristo e o Império. Atualiza isso. Atualiza isso. Atualiza Jesus Cristo e dinheiro para igrejas em que o pastor precisa do discurso da prosperidade para bancar a vida exuberante que ele vive. Ele não pode fazer isso, porque se ele atualizar Jesus Cristo, ele vai quebrar a máquina que gira em torno do sucesso dele. Não tem que atualizar Jesus. Eu fiz um exercício, assim, ano passado, meio louco. Falei assim, pessoal, me dá um tempo que eu vou visitar todas as igrejas de São Gonçalo e eu vou ficar assim, tipo ateu, perguntando assim, irmão não, ô crente, quem é Jesus Cristo para você? Olha, o folclore gerado dessa experiência é indescritível nesse tempo que a gente tem aqui. O folclore, Jesus, boitatá, mula sem cabeça, mas o que? Diz aí. É a mesma coisa no Saci Pererê, é a mesma coisa no imaginário da pessoa. Ainda tem um fator piorado. Jesus é instrumento, só instrumento. Como eu digo lá na comunidade, é a cabeça onde o fiel pisa para acessar os interesses dele. É isso que é Jesus. Por isso que é bom dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que é acesso para mim para um lugar melhor que o que eu vivo. Então eu não estou na fé por Jesus Cristo. Eu estou por mim, pô. Eu estou por mim, eu estou aqui por mim. Até porque me disseram que eu vou me livrar desse São Gonçalo maldito quando eu morrer. Então eu vou para um lugar que é rua de ouro e tudo mais. E se Jesus é passaporte para isso, eu estou com ele. Por ele? Claro que não é por ele. É só o instrumento que ele é para o que eu quero. Então o folclore em torno de Jesus, pelo menos na minha cidade, é bizarro. É bizarro. Então eu estou predeterminado a fazer o seguinte, eu vou fazer, tipo se a gente está fazendo aqui um fórum, mas só para perguntar para a minha cidade o que é que ela crê de Jesus Cristo. O que é que a gente crê de Jesus Cristo? Exemplo, Jesus de Nazaré. Eu fui participar com o Gerson Borges segunda-feira. Olha só, Gerson Borges acabou de cantar Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Isso significa alguma coisa. O pastor, irmã, assumiu a palavra e fez o discurso categórico de dízimo e oferta, que eu fiquei perguntando para mim mesmo, como é que o sujeito segue a Jesus de Nazaré e consegue, depois da música do Gerson Borges, Jesus Nazareno, és tudo que eu tenho para me... Jesus Nazareno, és tudo que eu... O Gerson canta isso, o sujeito assume o microfone e faz o discurso categórico da prosperidade sobre dízimo e oferta. E eu fiquei me perguntando assim, velho, como é que ele conseguiu fazer isso? Porque não dá para seguir Jesus de Nazaré e dizer o que ele disse. Não dá. Não dá. Então, a causa de Jesus é o reino de Deus. E a causa da minha igreja é descobrir quem é Jesus. Eu quero saber quem é Jesus. E quando o Ronilson pregou lá sobre negritude, o pessoal falou, você está maluco dos anjos? Você vai articular Jesus em negritude? Não dá para fazer isso, velho. Não dá para fazer. Olha a cabeça do cara, não, por que não dá para fazer isso?
Às vezes eu fico pensando que na cabeça de algumas pessoas, Jesus é um Smurf. É um cara fofinho, canta as musiquinhas legais e é bonzinho. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu, quando ele acabou de falar, eu falei, eu estou determinado a saber quem é Jesus Cristo. E eu vou perguntar para o Evangelho quem é Jesus Cristo. E eu vou perguntar para o Espírito que habita na comunidade de Jesus quem é Jesus. E eu vou viver com as pessoas tentando descobrir quem é Jesus. Porque, na minha opinião, a gente segue a uma coisa assim. Então, qual é a causa? A causa é o reino de Deus. Essa era a causa do Filho de Deus. E isso implica muita coisa. Mas eu acho que, para começar, cabe descobrir quem é Jesus Cristo. Uma vez eu disse para um pastor muito conhecido, Ronilson, o seguinte, o cara era raiz, o cara era viciado num teólogo. Viciadaço mesmo, curtia o cara. Aí a gente foi para uma imersão em Filipenses. Aí ele está falando. Aí eu falei assim, eu também gosto desse cara que ele gosta. No final, eu perguntei assim, reverendo, na moral mesmo, isso aí é fulano de tal. Isso aí não é Jesus Cristo. Pode até lembrar e nos facilitar o acesso à memória do Cristo, mas isso é fulano de tal. Então, eu quero saber quem é o Cristo de fulano de tal. E não o que o fulano de tal diz sobre Cristo. E a gente também segue uns carinhas aí, mais do que segue a Jesus também. A espiritualidade popular é o que Ana Paula Valadão e Tales cantam sobre Jesus. A espiritualidade popular é isso. O que o cara crê de Jesus? Foi o que deu para pegar na musiquinha. Aí eu atualizei um pedido de pastor velho lá na igreja. Porque eu lembro dos meus... Eu lembro dos meus pastores... Acabei. Eu lembro dos meus pastores, eles diziam assim, Felipe, lê a Bíblia, Felipe, lê a Bíblia. Eu falo, cara, que cara chato, cara. Eu vou ler, pô. O cara ficava. Agora eu falo assim, meu irmão, se eu não discernir esse testemunho e atualizar ele, e é a única coisa que a gente tem, vai ficar difícil saber quem é Jesus. Porque o que vai ser? Vai ser o que qualquer um disser? Qualquer um disser vai ser Jesus? Não sei. Desculpa aí. Beleza. Não, tudo bem.